Gostaria de dar início à mesa redonda Trabalho em Equipe e a Alteridade dos Usuários, concessão ou interseção, que tem como objetivo debater os desafios e estratégias para a formação profissional, para a escuta e respeito ao direito de escolha dos usuários. Para compor essa mesa, convido o professor Ricardo Burgh Cecim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convido o professor Emerson Merri para compor a mesa da Medicina Preventiva do Unicamp. O sempre presente mesmo quando não está podendo estar. É o presente sempre permanente. É a referência viva. Representando a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a professora Marise Ramos. Chamando para compor a mesa também a professora Regina Lúcia Monteiro Henriques, da Faculdade de Enfermagem da UERJ. E, finalmente, chamar o professor Aloysio Gomes da Silva Júnior, do Instituto de Saúde da Comunidade, UF, meu irmão e companheiro. Companheiro de trabalho, tá, gente? Acho que brigue comigo aqui. Então, nós vamos dar início à mesa. Cada expositor tem 20 minutos, né, para estar colocando. Sei que é quase incontrolável quando se fala em Ricardo Cecim, mas nós vamos tentar imensamente. O professor Emerson tem a nossa licença poética. Então, enfim, é uma mesa de grandes emoções e espero que a gente aproveite enormemente. Eu quero dar bom dia, então, a todos, todas. A Roseni já anunciou que esses 20 minutos vão ser uma tortura para mim, não para os outros. Bom, mas eu queria mesmo agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui sobre integralidade novamente, nesse 5º seminário. E não vou repetir as falas que ontem já se repetiram várias vezes aqui, do quanto que é agradável ver essa quantidade de pessoas reunidas. E para ocupar o tempo dentro do máximo possível, dentro dos 20 minutos, eu vou entrar logo no tema e comentando um pouco com vocês de que, já quando a Roseni me fez o convite de entrar numa mesa que tinha esse nome, a gente conversou um pouco, pelo menos eu liguei para ela e disse: o que é mesmo que é para mim dizer? Eu posso alterar o título da mesa? E ela me disse: a função é essa mesmo, porque a gente está mesmo colocando em debate, ou está problematizando termos que ainda são novos, que ainda não são populares, que ainda não são comuns, e que têm uma importância grande para o tipo de desafio conceitual, ou para o tipo de desafio que nós estamos propondo de mudança na formação de profissionais de saúde e no trabalho dos profissionais de saúde na rede de serviços. A mesa, então, tinha como esse título, que era o Trabalho em Equipe e a Alteridade dos Usuários, concessão ou interseção. Mas eu vou começar com a leitura de um trecho da Clarice Lispector, em homenagem à Roseni também, ou a Francine, pode ser, porque eu fico falando de Clarice Lispector com muita frequência. Mas eu vou ler um trechinho e entro, então, no comentário. Mas em um trecho da Clarice, ela diz o seguinte: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter vista... deixa eu ver. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a cedo acender a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Eu vou voltar à amplidão logo depois. Mas, então, a alteridade. A alteridade dos usuários é uma formulação que pode nos colocar como compreensão ou como apresentação a diversidade que nós temos em relação ao outro, ou seja, a diversidade do outro em relação a mim ou em relação a nós, a equipe de saúde.
Quando a gente coloca a alteridade não como do usuário, mas a alteridade com os usuários, a gente coloca um outro desafio que seria, vou usar uma expressão que é, como a gente tem identificado Fernando Pessoa também, os outramentos do Fernando Pessoa com seus vários autores, os vários autores, Fernando Pessoa, o outramento de si pelos usuários, ou as afecções que resultam do encontro com os usuários. Então, eu estaria propondo um entendimento aqui de outramento ou de afecção do encontro com os usuários, ou afecção de si pelos, outramento de si pelos usuários, com uma primeira formulação para a alteridade. Em relação à interseção, então, uma outra proposição eu queria colocar. A palavra, no Brasil, pelo menos, seção tem muitas seções. A gente tem seção com S no início, 2 S no meio, seção com S no início, C cedilha no meio, seção com C cedilha, seção com C, 2 S, e aí a gente acaba tendo muita dificuldade de falar em interseção ou intercessor. Eu queria que a gente entendesse o seguinte: a interseção com S, 2 S, para mim, ela faz um sentido de intervalo entre seções. Então, é um espaço de entre, mas é um entre duas instâncias. A seção que fosse a seção com C cedilha, para mim, ela configuraria parte do que a gente chama de intersetorialidade. E se for secção, então, C cedilha, nós teríamos aí uma mistura, né, que é o que a gente usa na matemática, né, a intersecção, então, de dois grupos. Nós teríamos um intercorte e uma zona, então, que se estabelece como de mescla ou de mistura. E a seção, então, com C, 2 S, que era a que eu queria estar marcando aqui, tem um sentido um pouco parecido com a palavra interceder ou com a palavra intercedência, que seria, então, mesmo com C, 2 S a transposição, mas que tem um sentido de percutir efeitos uma instância em outra. Então, não tem a sobreposição ou o corte, tem uma percussão de sentidos ou de efeitos uma instância na outra, gerando, então, uma zona de afecção que estaria entre as instâncias que se afetam ou que produzem, então, interseção uma à outra. Eu penso dessa forma a alteridade, quando eu digo alteridade com os usuários, eu penso, então, em afecção pelo encontro com os usuários, e quando eu penso em interseção como uma zona de afecção, também como uma via, então, para a alteridade, intercessores possíveis para a alteridade, e é disso que eu vou falar um pouco mais aqui, então. A alteridade, ela pode significar, ou vai nos remeter ao entendimento, então, de uma apreensão das manifestações do outro, ou das possibilidades de que a gente entre em contato com o outro, ou seja afetado pelo outro. E eu queria apontar pelo menos duas formas, a da percepção e a da sensação. A percepção, que estaria ligada a uma ideia de órgãos do sentido, seria a visão e a audição, por exemplo, do outro, mas a sensação, num outro plano, que seria o plano das afecções. Então, não mais os órgãos do sentido são suficientes. É preciso que o nosso corpo entre em contato com o corpo do outro ou se estabeleça essa zona de afecção. Então, não fica suficiente ver e ouvir, e aí a gente poderia usar outras palavras como olhar e escutar, tendo em vista que o olhar seria maior do que a visão, tendo em vista que a escuta seria maior do que a audição. Então, esses dois recursos superariam o recurso percepção para gerar um recurso sensação, aonde o encontro, então, de corpos ou a zona de afecção é que estaria em questão. Eu queria que a gente pensasse, então, que a percepção ela se coloca diante de um corpo com órgãos, um corpo físico, um corpo biológico. Não quer dizer que esteja fora daí a sensibilidade, mas eu quero propor um entendimento de um corpo. Para quem conhece Deleuze, vou falar de corpo com órgãos e corpo sem órgãos, mas então propondo um entendimento de que a percepção ela se dá num corpo com órgãos, onde órgãos do sentido são utilizados ou são o recurso para o encontro. Na sensação, eu estou propondo que a gente entenda, então, que essa zona de afecção ela se dá por um encontro com o corpo sem órgãos. O corpo, então, que seria não esse corpo biológico, mas o corpo mesmo das sensações, ou que a gente pode pensar um corpo da ampliação, aquela ampliação que a Clarice disse que a gente perde na medida em que já não abre mais a janela, já não abre mais toda a cortina, já acende a luz e esquece a amplidão. Eu quero propor que o corpo sem órgãos é este lugar.
é o lugar da amplidão, da mesma forma que ela disse, a visão foi sendo desnecessária e a gente perdeu com isso a amplidão. Eu estou colocando a visão, então, na percepção e num corpo com órgãos, e a amplidão neste corpo sem órgãos, que seria, então, um corpo aberto às composições do mundo, um corpo das experimentações, um corpo das afecções. Com isso, estou dizendo, então, que a alteridade, se ela pode caminhar por esses dois caminhos, no entendimento da alteridade com o outro, eu estaria falando, então, de uma sensação capaz de, não de localizar a diferença do outro e falar da alteridade do outro, ele diferente de mim, mas uma alteridade com o outro, ou seja, a produção de diferença em nós, pelo contato, então, ou pelo encontro com aquilo que é diverso de mim ou que não é o meu corpo unitário. Nesse sentido, a gente mobiliza, então, por força de encontro ou de afecção, a gente vai mobilizar potências que são de criação, potências que são de resistência. Eu queria pegar 2 pontos aí. Criação, se a gente entende que deste encontro, e que produz diferença, que produz afecção, porque é o encontro, então, que gera a zona de afecção, a gente tem aí um afeto, uma produção de afetos, ou de afectos, né, de afecção artística, na medida em que há uma invenção de si, ou há uma configuração das inscrições a que nós nos colocamos. Mas também potência de resistência na medida em que esses afectos não são só artísticos, mas também são afectos políticos. E o que eu quero dizer com afetos políticos é que, se de um lado a gente tem a invenção de si, do outro a gente tem a invenção de mundo. Então, resultado da alteridade não é algo ficar como está. Resultado da alteridade, que é a produção de diferença naqueles que entram em contato, há um diferir-se de si mesmo, portanto, criação, mas também há um diferir-se diante de uma visão de mundo ou diante de uma invenção do próprio mundo, e isto tem um sentido, então, político. Daí eu quero pensar que, para que a gente ative afetos artísticos, nós precisamos de intercessores artísticos. Para que a gente afete ou produza afetos políticos, nós precisamos de intercessores políticos. Para que a gente pense, então, que esses intercessores políticos, eles são para gerar coletivos, mas necessariamente eles são produtores de mundo. Então, a gente precisa perguntar: que mundo? E a gente precisa perguntar, então, que produção de mundo e que afirmação esse mundo traria. Eu defendo que a gente estaria produzindo o mundo a partir da afirmação da vida. Aí, respondendo um pouco ontem no jantar, compartilhando aqui com vocês, eu estava com o Emerson e com a Mina, que está aqui na plateia, e eu disse: vou falar de um filme, fale com ela. Ela disse: então eu faço questão de ir lá assistir. O que eu queria comentar, então, usando de uma referência. Neste filme, Fale com Ela, que é um filme que a mim marca bastante, a gente tem um corpo com órgãos em coma. E a gente tem um enfermeiro que estabelece um contato permanente com aquela mulher, com o seu corpo sem órgãos. Porque o corpo com órgãos dela está em coma. E ele faz com que o contato com o corpo com órgãos seja dispositivo para o corpo sem órgãos. O que eu quero mostrar com este exemplo é de que é possível contatar, sim, um corpo sem órgãos, e é possível inventar atos a partir de um contato com o corpo sem órgãos. Então, é verdade que a alteridade, ela produz novos atos, é verdade que a alteridade desafia invenções, é verdade que a alteridade desafia a invenção de si mesmo e de outra produção no espaço coletivo, no espaço institucional. O que a gente vai ver, então, é que, usando de volta para o trechinho da Clarice Lispector, quando ela fala de um apartamento de cortinas fechadas, ela também vai dizendo do movimento que é de que a gente desacredite do nosso corpo sem órgãos, de que a gente desative o nosso corpo sem órgãos, e o texto dela vai mostrando uma desativação paulatina. Primeiro, mora no apartamento de fundos, e então já não abre mais a janela, então já não abre mais a cortina, então já começa a acender a luz mais cedo. Vai desativando o corpo sem órgãos. Essa desativação do corpo sem órgãos é que nos coloca ainda mais dificuldades de dizer: bom, agora como que eu vou fazer? Estabelecer uma outra prática, ou vou formar de um outro jeito, ou vou trabalhar por uma perspectiva de perfil profissional e de perfil de trabalho diferenciado. Por isso, o paradoxo do filme, em que a gente tem o oposto, então, desse texto da Clarice. Ativar um corpo sem órgãos, então, necessariamente é uma luta política. É uma luta política, e, por isso, uma das afirmações que alguns de nós têm trazido como importante para essa luta política é de práticas em saúde que sejam usuário-centradas.
E por que, então, usuário-centradas? Porque se é uma luta política, precisa ser uma luta política em favor ou em defesa das pessoas que são as usuárias do nosso trabalho ou que frequentam o nosso trabalho, confiando em nós como trabalhadores de saúde. Essa política de cuidado, então, ou essa política usuário-centrada, há de ser uma política em afirmação da vida do usuário. Entretanto, duas coisas acontecem quando a gente fala em afirmar a vida do usuário ou afirmar a vida do outro. Aí é que está a relevância ética, porque é afirmar a vida do outro. Por isso não pode ser um trabalho centrado na técnica, ou centrado no profissional, ou centrado nas rotinas, ou centrado em procedimentos. Ele é centrado no outro, porque é o usuário da nossa ação. Duas situações se colocam aí. De um lado, se eu falei que é uma luta política, a gente tem essa luta política dos que pensam de outra forma. Ou seja, a luta política que é a de desativar o corpo sem órgãos, ela também está posta. E a cada vez que nós estabelecermos uma luta em defesa da alteridade, ou dessa produção de diferença, nós também teremos as máquinas de captura desesperadamente produzindo novas tecnologias duras, de tal forma que, em contato, e vou usar aqui a referência bibliográfica do meu lado, eu já fiz isso outra vez que nós estivemos juntos numa mesa aqui, eu tive que dizer que muito do que eu falo eu aprendi com o Emerson, então agora eu só posso estar do lado dele dizendo do que aprendi com ele. Você não precisa consultar o livro, né? Ele já está do lado dele. Isso, ele está aqui do lado, pode me dar um beliscão aqui dizendo que foi bem isso. Mas as máquinas de captura, então, que produzem tecnologias, eu estava dizendo isso, tecnologias duras, que trabalham ou afirmam a possibilidade de que se trabalhe com trabalho morto mais do que com trabalho vivo. No trabalho vivo, a alteridade está em questão. No trabalho vivo, a interação, o contato está em questão. Na farta incorporação do trabalho morto, que seriam, então, as tecnologias duras, a alteridade está impedida e essa desativação do corpo sem órgãos viabilizada e esse estado de coma do corpo com órgãos legitimado. O reverso, então, do fale com ela. De novo, nós temos aí, então, os intercessores como uma necessidade, porque vai haver invenção e não conservação. Nós precisamos de intercessores para a invenção, porque não será fácil combater as máquinas de captura e não será fácil a gente ativar um corpo sem órgãos que a gente vem aprendendo a desativar ou vem aprendendo a colocar em estado de coma. Mas invenção da vida também não todas as formas de vida são afirmativas da criação ou afirmativas de resistência política contra a dominação ou essas máquinas de captura. Então, também não falamos de uma vida qualquer. Por isso, então, alguns problemas éticos a gente tem de perguntas, então, sobre qual vida ou qual política da vida, qual política do cuidado, porque, inclusive, as pessoas se colocam em risco de vida quando elas entram num processo de mudança. Ninguém muda e nem reativa um corpo sem órgãos na sua história com facilidade. Até porque a gente não tem a menor noção de que nosso corpo sem órgãos, de que a gente tem um corpo sem órgãos e que ele está desativado, desacreditado ou comatoso. A gente não tem essa noção, então a sensação que a gente tem é de morte do corpo com órgãos quando a gente começa a ativar um corpo sem órgãos. A amplidão foi invisibilizada e voltar a enxergar a amplidão é bastante difícil. Então, algumas necessidades estão postas quando a gente pensa em um movimento de mudanças que passam, então, por um questionamento ético, mas também da produção de estéticas ao trabalho ou de estéticas à formação, e essas estéticas, então, como intercessoras deste contato com um corpo sem órgãos ou como abertura do corpo à alteridade. É preciso abrir o corpo para que a gente entre em contato com a alteridade. Contatar afetos, então, de vitalidade é o que estaria posto aqui para a gente, e a alteridade, então, compreendida como uma zona que pode ser uma zona de agenciamento. Pode ser o lugar onde a gente localiza os dispositivos que são apropriados para a intensificação, então, de afetos de vitalidade. Acho que vou ficar dentro do tempo, tá, Rosine? Coisa boa. Ela me apontou um papelzinho ali que dá tempo. Porque eu queria terminar essa exposição, é uma fala absolutamente breve, colocadas aqui algumas provocações para que a gente pudesse, então, pensar. Eu queria terminar com uma frase do Deleuze que diz o seguinte:
Porque eu estou falando aqui de afecção, eu juntei afecção, alteridade e intercessão ou intercessores. Ele diz o seguinte: de que afetos você é capaz? Experimente, mas é preciso muita prudência para experimentar. Vivemos em um mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos tristes. Não é fácil ser um homem livre, fugir da peste, organizar encontros, aumentar a potência de agir, afetar-se de alegria, multiplicar os afetos que exprimem ou envolvem um máximo de afirmação. Eu paro por aqui. Obrigado. Bom dia. Mais uma vez, para mim, é muito legal estar aqui, nesse espaço, e também estar com essa composição, né, de companheiros, parceiros. Eu fui atrás de uma imagem que me colocasse na parede. Ou seja, eu fui atrás de uma certa possibilidade de reflexão que não me fosse confortável, que interrogasse as minhas verdades, alguma presença de um outro que me colocasse em dúvida. Então, eu não fui atrás de coletivos em produção, aonde circulam o trabalho vivo em ato e que se aproximam do ponto de vista das boas intenções com aquilo que eu imagino que devem constituir a circulação do trabalho vivo em ato num coletivo de trabalhadores de saúde que olham para o tema do cuidado. Eu fui olhar outros tipos de coletivos em produção que não me deixassem à vontade. E eu pensei em dois, aonde eu acho que o trabalho vivo em ato também circulam intensamente nestes coletivos em produção. Um destes coletivos, eu fui me espelhar num livro do Alfredo Nafá Neto, falando sobre o terror. Eu fui me espelhar no funcionamento de uma equipe de torturadores. E um outro coletivo, à semelhança, eu fui me espelhar num coletivo de militantes nazistas. E fui me perguntar se estes coletivos operam na alteridade. E qual é a verdade da sua relação neste processo de operação? Que verdade está instituída deste outro neles e deles no outro? Como é que é este processo de circulação do trabalho vivo em ato, no ato da produção da tortura? Na composição dos torturadores enquanto coletivos de produção. E, para mim, aparece uma discussão absolutamente interessante, que é, primeiro, não há nenhuma possibilidade da gente valorar como positivo em si o fato, olhando por este ângulo, o fato de que trabalhadores podem constituir coletivos em produção. Então, não é por se constituírem coletivos de produção que nós necessariamente estamos numa lógica da alteridade que tem o compromisso com a produção da vida no outro. Não é o fato de que circula trabalho vivo em ato que torna um coletivo em produção algo que constitui uma aposta no viver do outro. Porque esses dois coletivos, eles têm algumas marcas que são muito interessantes. Primeiro, e obviamente eu não vou tentar explorar tudo, mas aquilo que mais me chama a atenção, um coletivo de torturadores, ele é absolutamente em ato. Quer dizer, quem já foi torturado ou quem já leu sobre tortura, sabe que a tortura é uma produção em ato, não é? Mas ela é uma produção em ato que opera com a lógica da alteridade, que, para mim, em última instância, eu tentei traduzir com a seguinte imagem: a imagem de arrancar a fala no outro que eu quero escutar.
Então, a dinâmica da circulação do trabalho vivo em ato num processo de tortura, ele é um processo onde o outro, ele é visto como meu objeto de intervenção e no qual eu desejo arrancar a fala do outro. Não necessariamente eu desejo matar o outro. O objetivo da tortura não é assassinar. O objetivo da tortura é produzir a fala do outro daquilo que eu quero escutar. Registrem isso, porque isso tem a ver com as equipes de saúde. E nisso, a equipe de torturadores produz várias estratégias de intervenção do trabalho vivo em ato. Ela produz sedução, ela constitui vínculos, ela produz compaixão. Nesse texto, a tese de doutorado do Alfredo Nafaneto, em que ele analisa, a partir de toda uma conformação do psicodrama no qual ele operou como modo de ação, né, para a produção do seu material, e é em cima de uma história real, de uma pessoa que fez terapia com ele em cima desse processo da tortura. Nesse texto do Alfredo, tem uma coisa muito interessante, porque você vê esse processo de interseção do torturador e do torturado, ou dos torturadores e do torturado, né? E é interessante porque esse modo de circular o processo produtivo, ele vai agregando componentes relacionais, onde eu acho que esse tema do vínculo, por exemplo, é algo que se estabelece, né? Mas ele se estabelece por essa dinâmica, uma dinâmica de muita sedução, uma dinâmica de muita compaixão, mas aonde está cravado a finalidade da produção da fala do outro, daquilo que eu quero escutar. O outro coletivo que eu tentei imaginar, que é o coletivo nazista, mas eu poderia abrir, não é? Eu poderia pensar qualquer coletivo aonde circula trabalho vivo em ato. Eu tomei o nazismo porque o nazismo nos arrepia, então fica mais fácil de afetá-los, mas eu poderia usar outros grupos militantes tão idênticos ao nazismo. Eu poderia usar grupos de esquerda, por exemplo, para dar exemplos disso, não é? E há algo que me chama atenção neste processo produtivo deste coletivo, aonde circula trabalho vivo em ato, e que é a ideia de que, na alteridade, a diferença do outro o torna meu inimigo. A diferença do outro me incomoda. A não igualdade na igualdade me incomoda. E isso cria certos direitos de intervenção sobre o outro, não é? E, na realidade, opera-se profundamente uma lógica neste processo, que, à semelhança do anterior, eu acho que eu traduziria como a profunda intolerância pela presença do outro. Eu peguei esses dois modelos de trabalho com a alteridade, na qual estão inscritas verdades, há verdades neste processo, não é? Porque eu achei que há a semelhança imaginária, se nós visitarmos coletivos de trabalhadores de saúde em produção, nos cotidianos dos serviços de saúde, nós poderíamos quase que construir tipologias de coletivos torturadores ou coletivos nazistas, na medida que a alteridade no outro nos é posicionada diante de arrancar a fala do outro daquilo que eu quero escutar, e a profunda intolerância com aquela diferença que o outro tenta invadir o meu lugar. Então, este processo
da alteridade como sendo profundamente constituidora dos humanos, ela não traz em si o julgamento moral do bom ou do ruim, mas ela abre a possibilidade de que a gente dialogue com esta alteridade, numa dinâmica absolutamente fundamental para a gente poder se posicionar enquanto sujeitos éticos, políticos e morais. E neste sentido, para encerrar, esta, para mim, é o pulo necessário no conjunto destes coletivos. No momento em que este coletivo se coloca declaradamente como alguém que procura um diálogo ético-político com a alteridade e toma sua posição, e expõe sua posição, e se expõe na sua posição. Isso os torturadores não fazem, isso os nazistas não fazem, eles não se expõem, eles andam nas sombras, eles andam nas ruas escuras. Então, as equipes de saúde não podem adotar como seus aliados nessa discussão as ruas escuras. Na realidade, elas devem se expor, elas devem declarar o seu lugar ético-político de negociação com a alteridade e marcar claramente uma posição de que lado está nessa questão. Isso, para mim, é fundamental para a gente poder problematizar um pouco o torturador e o nazista que temos em nós. Obrigado. No desafio que o tema dessa mesa nos coloca, né, de estar pensando a questão tanto do trabalho em equipe, como da formação também desses trabalhadores de saúde na perspectiva da alteridade do usuário, e se isso se constitui numa concessão ou numa interseção. E pensando nessas questões, eu me organizei para estar apresentando algumas reflexões, na verdade, e compartilhar um pouco dessas reflexões e também me alimentar daquilo que elas poderão estar produzindo de novas possibilidades de ideias com vocês. Que seria estar trabalhando na perspectiva de um eixo de olhar essa equipe de trabalhadores e do modo como essa equipe organiza os seus processos de trabalho e o quanto esses espaços onde atua essa equipe, eles estão na concessão ou na interseção da possibilidade da alteridade do usuário. E um outro eixo que é de pensar que nesses espaços também temos outros coletivos que se apresentam e que interagem e que estão em processo de formação, que são os estudantes das profissões da área de saúde e os docentes dos cursos onde estão esses estudantes. Então, se nós pensarmos que no espaço dos serviços nós temos essa possibilidade de interseção desses mundos, temos que pensar ainda nessa possibilidade de estarmos convivendo com outros coletivos que também trazem todas as suas complexidades de ideias, de formulações e de sentidos que atribuem a esses conceitos e a essas possibilidades do encontro com o outro nos espaços dos serviços. Nesse debate que nós temos travado nos últimos anos, em relação à integralidade, tomando um pouco a integralidade como um eixo para encaminharmos as nossas reflexões, nós temos tido a possibilidade de articular de um modo estratégico um conjunto de sentidos que não só a integralidade assume, mas também todos aqueles outros elementos que vêm e que se apresentam para nós também como possibilidades de novas construções. E se pensarmos que esses sentidos eles vão sendo construídos por cada um de nós enquanto sujeitos e como pertencentes também a coletivos, seria interessante nós apresentarmos e ampliarmos o nosso olhar para o que realmente estamos produzindo, um pouco a pergunta, né, que era feita aqui ainda há pouco, mas de que mundo? Né? Quando falamos da interseção desses mundos, da educação, do trabalho, o mundo do usuário, a vida em si, o que, de fato, nós compreendemos e que significados nós estamos atribuindo a esses mundos, a essas possibilidades de articulação entre esses mundos,
ao que significa essa interseção, e aí não vou me ater se é com C, se é com 2 S, se é com S, mas queria estar trazendo, assim, nessa questão da interseção, algo que a Beth tem apresentado muito para nós, que é a possibilidade de, na interseção entre esses mundos e entre essas diferenças, nós estarmos nos permeando, né? Nós estarmos nos tornando mais porosos a essa possibilidade de desestabilizar aquilo que estava organizado num corpo de conhecimento, num corpo de determinadas práticas ou da organização dessas práticas, mas de nos tornarmos permeáveis a essa possibilidade de desestabilização do que já está construído e inventarmos novas possibilidades de fazermos junto e de construirmos um outro mundo, uma outra possibilidade para esses encontros. Com essas questões, né, que eu gostaria de estar encerrando essa fala, não para trazer algo fechado e pronto, mas para estimular que nós possamos estar, nesse momento, também de encontro entre nós, juntos, tentando produzir algo de novo, tentando produzir algo que pudesse estar reconhecendo as nossas diferenças, a nossa alteridade, mas estar também em relação ética, de um encontro, do diálogo, onde nós pertencemos a esse diálogo e queremos, juntos, construir possibilidades novas e de estarmos nos inventando o tempo inteiro no nosso cotidiano. Muito obrigada. A ideia de perceber o outro sempre tem uma tensão entre a objetividade e a subjetividade. E a ideia de promover interação, interseção, sempre esbarra na possibilidade de alguém tentar criar uma técnica, uma solução tecnológica para isso. Existe até a opção de se investir em tecnologias de relação. Ou a ideia de uma sabedoria prática que o Zé Ricardo Aires vem trabalhando. Mas, fundamentalmente, a necessidade de encarar isso como uma dificuldade profissional e a procura de uma solução cotidiana desse problema é que deve motivar as equipes. A ideia de ampliar a capacidade de clínica, né, não só no instrumental de escuta, mas a ideia de sensibilizar para o outro, sensibilizar para outras emoções, outros universos, outras interações, me parece um caminho interessante. Como a Regina colocou, a gente vem analisando uma série de experiências pelo Brasil afora, e as pessoas tendem a coisificar determinados dispositivos para ajudar esses processos. A ideia do acolhimento virar uma sala e uma placa é muito comum. E a gente vem batendo nessa ideia de que esses dispositivos são para se trabalhar processos de trabalho. E não processos de trabalho que têm uma receita pronta, ou alguma coisa que, feito passo a passo, pode dar um resultado bom ou ruim. Muito pelo contrário. São uma série de dispositivos para sentarmos e nos olharmos. Olharmos a nossa realidade. Olharmos o que fazemos e como fazemos. Diversos estudos mais recentes vêm trabalhando com a ideia de como fazemos coisas, temos resultados diferentes. Posso citar alguns. Mas é fundamental que a gente descubra uma forma de fazer as coisas que seja compatível com o que nos pretendemos, com o que estamos propondo. Eu sempre uso a metáfora do sacerdote, que é muito brilhante no discurso, muito brilhante no paramento, consegue sensibilizar toda a plateia, mas não salva alma alguma. Porque o rito superou o objetivo. Ficamos, às vezes, muito preocupados com os ritos e largamos de mão os objetivos dos ritos. A ideia de que meios não podem ser confundidos com os fins. Que todos os procedimentos que realizamos, da burocracia, do atendimento, são completamente encantados e não traduzem
a nossa intenção de salvar vidas ou ajudar alguém. Eu acho que essa é uma preocupação que precisamos ter. E a dificuldade de interagir com o usuário não é diferente da dificuldade que temos de interagir com o nosso colega, com o outro que pensa diferente de nós e que constrói formas de conduzir as coisas também de maneira diferente. Essa possibilidade, eu acho que nós temos que começar a repensar. Tenho percorrido muitas equipes que fazem dezenas de reuniões por mês e não conseguem produzir coisas juntos. Será que não tem alguma coisa errada nisso? Costumo cutucar os gestores, porque acho que grande parte da condução disso tem a ver com os estilos de gestão. Hoje há uma tendência a se incorporar um linguajar, todo um palavreado, para justificar certos procedimentos e ficar na moda. Entretanto, continuamos com práticas autoritárias, com práticas nazistas, com práticas de tortura. A ideia de produção continua a ser produção mesmo, de atos e números, e não uma atenção qualificada. Será que esse é o caminho? Quando nos voltamos para a formação, nova enxurrada de novos termos vem. A ideia de precocidade, de inserção na prática, a ideia de novos cenários de aprendizagem, a ideia de interação com a equipe das unidades de saúde, a ideia de interação com a população. Como fazemos isso? Na velha tradição do zoológico, criamos essa imagem para mostrar os professores levando seus alunos para ver aquela realidade enjaulada, mas que nada temos a ver com isso. Infelizmente, muitas universidades ainda continuam nesse esquema, sob o nome de novas tecnologias. O que fazemos com isso? Tem também, para terminar, um pouco dessa discussão de o que é esse diálogo com a população, não numa relação profissional-usuário, profissional-paciente, coberta de uma simetria enorme. Mas a ideia de cidadão e cidadão. Que construção estamos fazendo? Temos uma dificuldade enorme de fazer essa discussão. E como conduzi-la? Para a gente terminar, eu gostaria de pensar a ideia de cuidado e integralidade não nessa perspectiva polissêmica que a gente trabalha, mas numa perspectiva um pouco mais simples. A ideia de interação e diálogo e construção de rede de afetos. Talvez essa ideia possa ser um instrumental para a gente trabalhar. Eu vou ficar por aqui para a gente poder debater. Obrigado. Eu queria fazer um comentário antes de essa função de debatedora, ou sair me debatendo daqui, ainda não sei, mas essa ideia da mesa, e todo mundo ficou brincando comigo, o que eu vou dizer nessa mesa? É exatamente isso que vocês vão ter que pensar, dizer, porque já repetiram tanto, e foi ótimo, né? O Emerson é impressionante, como ele é atualizadíssimo, né? Mas a gente que está começando, Emerson, tem que continuar o caminho da universidade, não é verdade? Então, essa é a ideia. E para não ficar com aquela impressão de, tipo assim, você não entendeu o que eu escrevi? Ou você não entendeu o significado? Não, então não entendeu nada. Então, por exemplo, a questão do intercessor, tecnologias leves, tecnologias duras, o que eu mais tenho, inclusive, uma citação permanente nos livros da gente, em cursos que eu participo, em oficinas, né? E como eu tenho certeza da disponibilidade do Emerson, que, ao repetir, ele sempre nos renova e se renova também, ele não nega que ninguém entendeu o que está se falando. Isso é importante, porque eu fico muito preocupada, e essa mesa é muito com relação a isso, porque atribui-se a certas palavras, né?
e esvaziam elas na tentativa de dizer que isso não é uma proposta, um aspecto do sujeito político que somos permanentemente. Aí tem a discussão do academicismo. Então, eu falei, Ricardo, vamos começar agora, então, a discutir o que é intercessor, alteridade, porque você fala com as pessoas, equipe, e essa ideia da polissemia é um recurso que a gente utiliza, mas eu acho que, de alguma forma, a gente está tratando aqui de uma certa polifonia, onde várias vozes aqui, elas têm que se colocar e tensionar em relação aos limites da formação, né, porque os nossos vínculos continuem os vínculos com as nossas instituições, e essa capacidade de descobrir os nazistas que temos e os torturadores, mas a capacidade absolutamente fundamental que nós, como formadores e permanentes formamos, temos de descobrir outras coisas mais humanas em nós. Então, se a gente tem hoje a clareza do que é desumano, há de termos a clareza de construirmos de novo o humano. E nos espaços de política, seja de formação, educação permanente, nos serviços, que é onde exatamente a gente vai aprender, porque senão a gente vai ficar sempre com a ideia do torturador e do nazista. O Emerson pode falar isso, porque ele sempre impacta a gente. Mas quando a gente retorna, professora, eu não quero ser nazista, eu não quero ser torturador. Então, como a gente vai construir esse caminho de tantas e mais experiências que a gente tem vivido, e eu tenho certeza que o recurso, né, utilizado para poder expressar esse fazer, esse agir humano, que tanto a gente recorre às nossas referências bibliográficas, ela ganha materialidade e concretude a cada momento que a gente abre o diálogo, um encontro como esse, ou como eu espero que vários outros se repitam em vários outros lugares. Eu queria agradecer enormemente a mesa, é uma felicidade muito grande ter vocês aqui, ter tanta gente de tantos lugares do Brasil. Acho que no seminário passado não tinha tanta gente fora do Rio de Janeiro participando desse evento. E essa mesa aqui, para mim, é um encontro de felicidade e uma felicidade que a gente quer sempre permanecer. Esse teatro amplo, enorme, gigantesco, assim como disponibilizar em tempo real as discussões, para sempre abrir cada vez mais os poros da universidade e ela, finalmente, em alguma medida, resgatar o seu papel fundamental, que eu acho que, sem um verso do que o Foucault já colocava, mas instigava de sair em defesa da própria sociedade. Eu queria agradecer a todos, dizer que as pessoas, um recadinho, que preencham as fichas de avaliação, que para a gente é fundamental, e que entreguem lá na secretaria. Mais uma vez, muito, mas muito obrigado, e uma gratidão muito grande a todos que estão aqui, e as nossas permanentes e incertas, mais profícuas referências bibliográficas com o professor Merri. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Sônia Cioli, eu sou professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ e sou integrante do grupo de pesquisa do LAPES e com um prazer enorme vou estar aqui coordenando essa mesa e gostaria de apresentar os nossos participantes. Nossa mesa, ela está falando de uma questão que é importantíssima para nós profissionais, para nós pesquisadores, para nós que estamos empenhados aí na implementação desse SUS, que é a participação. Então, a gente está chamando de onde estão as vozes da participação. E, para estar discutindo com a gente esse tema tão importante, nós convidamos a Inesita Soares de Araújo. A Inesita é uma pessoa muito querida do grupo, é pesquisadora do Departamento de Comunicação e Saúde do CICT, Centro de Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz, e do GT de Comunicação e Saúde da Abrasco.
a Iracema Apolidoro, que é presidente da Pajucum, a Pacojum, eu jurei que eu não ia errar, mas é a Associação de Parentes e Amigos dos Pacientes do Complexo Juliano Moreira, o meu querido e eterno professor Vitor Vala, professor titular da ENSP Fiocruz, o Alcindo Ferla. Alcindo é professor do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade de Caxias do Sul e pesquisador do LAPES. E eu acredito, tenho certeza que a gente vai ter um fechamento muito especial nesse seminário que já é um sucesso. Nós tomamos como ponto de partida a pergunta-chave desse seminário. Onde estão as vozes da participação? Né? Esta é uma pergunta que encerra alguns implícitos. Primeiro, as vozes existem. Segundo, são vozes que se movimentam no sentido da participação. E, se nós nos remetermos ao nome do evento, uma participação que, em tese, traria impactos à construção social da demanda da saúde. E terceiro, que essas vozes devem ser localizadas, identificadas para que a participação se efetive. Então, a pergunta, onde estão as vozes, leva a outra, que é como podemos ouvir as vozes, e que nos remete para a necessidade de metodologia de escuta e de percepção da polifonia social. Então, tendo como pressuposto que as vozes de que falamos são as que, historicamente, sempre estiveram excluídas dos processos de construção pública e legitimada dos sentidos da saúde, nós queremos contribuir aqui para o debate sobre a integralidade na saúde, aportando algumas reflexões feitas a partir do campo da comunicação. E a comunicação, ela pode ser percebida de muitos modos que configuram possibilidades de entender a relação entre as pessoas no contexto institucional e social. E esses diferentes modos implicam diferentes formas de intervir na realidade. No âmbito das políticas públicas de saúde, essas formas foram construídas historicamente, havendo sempre uma simetria e uma cumplicidade entre modelos de saúde e modelos de comunicação. O de comunicação legitimando sempre e fortalecendo os modelos de saúde. E o melhor exemplo dessa simbiose é o casamento perfeito entre o sanitarismo campanhista e o modelo desenvolvimentista da comunicação, que resultou numa prática de intervenção que tem tido como preocupação central a mudança de hábitos e atitudes da população, na maioria das vezes, através da imposição de normas e valores. E, em muitos momentos, em muitos lugares e por muitas vozes, a perspectiva já teve destacada a sua base autoritária e a sua característica descontextualizada. Mas ela vem se mostrando muito resistente após tantos e tantos caminhos que esses dois campos já percorreram. Mas hoje nós vivemos tempos de mudanças, de inquietações, de certeza do desgaste dos modelos e da busca por novas práticas que sejam mais de acordo com aquilo que acreditamos e mais favoráveis ao desenvolvimento e afirmação do SUS. Mas de que forma mesmo que a gente pode associar integralidade e comunicação? Por que vias que se estabelece essa conversação? E sem poder entrar muito em detalhes e sem pretender absolutamente esgotar o tema, poderíamos lembrar que alguns enfoques compartilhados por ambos os campos. A recusa ao reducionismo e a objetivação do sujeito certamente seriam. A necessidade de reconhecer, ouvir e olhar o outro, abrir a negociação que está implícita na noção de cuidado e é constitutiva dos processos comunicativos. A percepção do cuidado em saúde como espaço de conversação e os serviços como rede de conversação. A recusa dos fechamentos dos sentidos e consequente reconhecimento da polifonia social, dos processos de ressignificação e reconfiguração dos espaços públicos. Então, integralidade e comunicação se encontram na compreensão de que os sentidos da saúde não se constituem de modo fragmentado ou estanque, mas na articulação de práticas, saberes, memórias, expectativas, lugares de fala, que são constituintes e constituídos pelas vozes que emanam das instituições e da população. Essas considerações supõem a perspectiva teórica da comunicação, sobre a qual eu gostaria de falar um pouco. É aquela que afirma que a comunicação é o processo de produzir, fazer circular e se apropriar ou favorecer a apropriação dos bens simbólicos, que são bens simbólicos, opiniões, crenças, saberes, orientações, slogans, propostas, políticas, pontos de vista, discursos.
E a perspectiva afirma também que, por esse processo, são constituídos sentidos sociais, sentidos que organizam a percepção da realidade. A comunicação está, então, dessa forma, diretamente relacionada à construção possível da realidade, sendo, portanto, um campo de poder. É o poder simbólico, que é o poder de fazer ver e fazer crer, e aqui eu estou citando o meu queridíssimo Bourdieu, Pierre Bourdieu. Assim como a nossa sociedade concentra a economia, a política, a cultura, a terra, os meios de produção, ela concentra também o direito de falar e ser ouvido. É um direito desigualmente distribuído. Nós podemos pensar na existência de um centro e uma periferia discursivos que equivaleriam a posições máximas e mínimas de poder, de participar desse grande mercado de bens simbólicos, né? O poder de produzir e fazer circular os seus próprios sentidos. As instituições ocupam, nessa escala, posições mais centrais e a maioria dos setores da população situa-se perifericamente. Mas, assim como há um movimento de concentração, há também um movimento contra-hegemônico das forças sociais centrífugas, no sentido do descentramento. O princípio de descentralização do SUS provém desse movimento, né? E nós sabemos que ele é básico na possibilidade de efetivação de outros princípios e diretrizes, como da participação da sociedade no controle das políticas. Em que pesem esse esforço e alguns ganhos relativos, a comunicação da saúde tem seguido uma direção inversa e as políticas e estratégias têm primado por acentuar a produção e a circulação da fala institucional. Mesmo as iniciativas, que, sem dúvida, são muito necessárias e meritórias, de facilitar o acesso da população às informações sobre saúde, terminam por se situar nessa mesma esfera, ou seja, elas visam aprimorar as condições de circulação das vozes hegemônicas. Mas eu afirmei antes que a produção é um ponto privilegiado pelas instituições. De fato, ela é a menina dos olhos, né? Quase todos os recursos públicos destinados à comunicação na saúde, quase todos esses recursos são empregados na produção de campanhas e outras estratégias que se valem de multimeios, de impressos, em menor escala de vídeo, CD-ROMs, programas de televisão e outros materiais eletrônicos, materiais que veiculam informações e orientações à população. São muito escassos os processos e os recursos que se destinam a identificar quem são e onde estão as outras vozes e oferecer mais e melhores condições de produção para o que elas têm a dizer. Já a circulação é o calcanhar de Aquiles desse processo todo. Se na produção já se configura um processo de exclusão, é na circulação que ele se fortalece e ganha contornos muito visíveis. Aqui, parodiando Foucault, que foi inclusive citado pela Roseni na mesa anterior, com a mesma questão que Foucault põe, que eu trago aqui também. Mas nós poderíamos nos perguntar: quem detém as condições de fazer circular os seus sentidos? Quem, em meio à polifonia social, consegue amplificar as suas vozes e ser ouvido? Certamente que a resposta vai apontar para as instituições, especialmente as públicas, e para os grandes meios de comunicação, onde ganham relevância os discursos das empresas privadas, principalmente das operadoras do plano de saúde e os produtores de medicamentos. A circulação é lugar de poder, porque é o lugar de amplificação ou silenciamento das vozes sociais. E as opções que se apresentam para nós não são muitas, não. Ou nós favorecemos os canais e fluxo de circulação dos sentidos sociais que emanam dos lugares múltiplos e heterogêneos, ou nós fortalecemos os nossos circuitos e reafirmamos o status quo. A circulação é, então, estratégica para uma abordagem de integralidade, porque é lugar de escuta. As vozes da participação pelas quais se busca estão quase sempre abafadas pelas vozes altissonantes e excludentes das instituições. Os seus canais de circulação são restritos a pequenos espaços específicos, elas não ocupam a arena pública. E sua aparição nos meios de comunicação, que é a instância que, em nossos dias, concede visibilidade e, portanto, existência, a sua aparição é normatizada, regrada, despida da carga ideológica que as anima e confere poder de mudança. E nós pouco sabemos sobre a desigualdade dos processos de circulação, pouco sabemos sobre os canais que a população dispõe para fazer circular suas vozes. Na verdade, o tema da circulação nem está presente nos planejamentos da comunicação na saúde. Mas é um desafio esse que certamente vamos ter que enfrentar. Se nós acreditamos que a comunicação não pode ser dissociada de um projeto ético de sociedade, necessariamente nós temos que considerar que a comunicação que contempla exclusiva ou prioritariamente o âmbito da produção e, neste, os discursos institucionais, ela termina por favorecer justamente o poder de fala
e, no contraponto, a exclusão dos segmentos sociais que, embora produzam, não conseguem fazer circular os seus sentidos. Do ponto de vista da comunicação, penso que seria mais adequado falar de apoderamento. Não se trata de um simples jogo de palavra, mas de uma referência à convicção de que as pessoas adquirem poder quando elas tomam posse, se apropriam, se apoderam dos meios de produção, de canais de circulação, dos conteúdos circulantes, de informações, processos, das políticas, enfim. A apropriação, então, é o que define, em última instância, a possibilidade de que as demais fases do ciclo da comunicação possam se constituir em espaços e tempos de descentramento e de ressonância da algaravia social. Mas é preciso levar em conta que não são processos simples, espontâneos e nítidos para nós. Por um lado, não há interesse das forças centrípetas em favorecer esses processos. E, por outro, é preciso desenvolver modos de perceber as estratégias que a população engendra para se apropriar do mínimo que lhe é oferecido e negociar lugares menos periféricos na escala do poder discursivo. E aqui eu gostaria de propor 2 aspectos no processo de apropriação. A primeira é o hibridismo como estratégia de negociação. Entre as possibilidades estratégicas que a população lança à mão para fazer face à desequivalência de posições de poder frente às instituições, encontramos o hibridismo, que é um recurso recorrente dos que estão mais à periferia e que geralmente passa despercebido ou é confundido com outros procedimentos. Nós entendemos estratégia como um modo de construção de um lugar que pode ser reivindicado como próprio, a partir do qual nos relacionamos com uma exterioridade. Então, o geral numa estratégia é negociar um lugar de interlocução, que é um conceito que define o lugar de onde cada um participa na comunicação. E quando alguém enuncia algo, ele propõe não só a sua imagem, procurando definir o seu lugar próprio de interlocução, mas também propõe a imagem do seu interlocutor. E esse movimento, quando é emanado dos núcleos centrais, ele configura uma prática muito autoritária de nomear o outro, impondo arbitrariamente uma identidade, um lugar de fala, via de regra, subalterno. Esses lugares estabelecem, por decorrência, as regras da relação da comunicativa. Quem pode falar o quê, quando e como. Historicamente, os segmentos sociais em desvantagem na escala de poder sempre foram nomeados arbitrariamente em função dos interesses centrais. Índios, negros, pobres, mulheres, migrantes, só para citar alguns, né, receberam designações que correspondiam ao lugar conferidos a eles pelas instituições. E, sendo um lugar arbitrário e de menos poder, não lhes permitia intervir na ordem estabelecida. O campo da saúde é muito fértil para entender esse mecanismo. Paciente, usuário, cliente, o cliente. As nomeações vão se sucedendo de acordo com a época, a dominância daquele modelo e dos interesses correspondentes. Aí o outro nomeado busca saídas, embora nem sempre de forma consciente, ele gera também estratégias. E uma delas é hibridizar-se para poder negociar um lugar de interlocução mais favorável. Pensamos o hibridismo ao modo do Homi Bhabha, que considera uma estratégia de reequilíbrio das desigualdades discursivas. Em condições muito desfavoráveis, os mais fracos eles elaboram um discurso no campo de forças e categorias construídas pelos seus interlocutores, que detêm maior capital simbólico e que determinam as regras. Muitas vezes, eles clandestinizam o seu próprio discurso em favor dos sentidos dominantes para negociar lugares de interlocução mais favoráveis. E aí poderia perguntar, mas isso não é conformismo, adesismo, subalternidade? E, então, é preciso não esquecer que tais estratégias elas fazem parte de uma luta, a luta simbólica, que ocorre em condições históricas e sociais específicas e que agem de forma coercitiva sobre essa luta, né? Desse modo, o hibridismo pode, sim, ser visto como uma forma política de resistência. Porque quando uma pessoa ou segmento social discriminado por uma classificação que confere a elas a sua propriedade simbólica, por exemplo, carente, sem teto, infrator e outras, quando essa pessoa se apropria dos signos da cultura ou do grupo dominante, ela impossibilita essa estigmatização. E esse deslocamento reequilibra as relações de poder ou diminui as diferenças, porque dissolve a diferenciação no qual se apoia o sistema de autoridade. O hibridismo, então, reverte a situação discursiva ao neutralizar a sua base de autoridade, a base de autoridade do discurso dominante, que são as suas regras de reconhecimento. E, dessa forma, então, aceitando aparentemente o lugar que lhes é atribuído
e operando no campo discursivo do outro, podem negociar melhores condições de circulação das suas vozes. Enfim, cheguei à conclusão perguntando onde estão as vozes da participação. Essa pergunta foi o nosso ponto de partida e é o nosso ponto de chegada, e soando sempre como um desafio. As vozes estão aí pedindo para serem ouvidas e nós não estamos vendo o que já está em movimento, nós não estamos ouvindo o que está sendo clamado. Podemos pensar diferente. A questão é, podemos fazer diferente? Se nós partirmos do princípio que o lugar de interlocução que cada um ocupa, sendo móvel e negociável, ele permite compreender o discurso como espaço de mudança social, em decorrência, intervir estrategicamente nesse espaço, então o planejamento da comunicação pode se dirigir para estratégias que minimizem as desigualdades e busquem equalizar a distribuição dos poderes, os canais de circulação, de ampliação, canais de escuta, discursos legitimadores e outros. Essas estratégias, para além do avanço que representam em termos de se pensar em integralidade, permitiriam avançar também no sentido de uma prática mais democrática na saúde, que considere a comunicação, o direito à comunicação como direito à saúde. Eu termino aqui agradecendo a todos, aproveitando para agradecer o convite para participar dessa mesa. Foi um prazer, foi uma honra dividir a mesa com os colegas, foi, de fato, uma satisfação. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Eu vou iniciando a agradecer o convite de eu estar aqui sentada à mesa como usuária do sistema, presidente de uma associação que é uma voz da participação, que vem ao longo desses anos lutando pela uma participação de escuta junto aos profissionais de saúde, junto aos poderes públicos, porque a voz da participação ela vai muito longe. E essa voz ela conseguiu se fortalecer na década de 90, com a formação dos conselhos de saúde. Então, na década de 90, com a Lei 8.080, de 19 de setembro, que foi a definição do mecanismo do controle e avaliação, fiscalização das ações de serviço de saúde e articulações políticas do Programa de Interesse à Saúde. E, logo após, veio a Lei 8.142, de 28 de setembro de 90, a participação da comunidade, junto à discussão política de saúde. Então, isso deu um avanço muito grande, porque, até então, essa data, a população não tinha nem voz e nem escuta. Ela era uma pessoa que, se precisasse da saúde, ia procurar a saúde pública, que é o SUS agora, que antes não era, e não se tinha. E com esse fortalecimento dos conselhos, controle social, é que veio esse fortalecimento. Quando a gente vem, no caso, como eu sou uma familiar, sou militante, sou uma profissional de saúde, eu trabalho num CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu tenho as três vertentes, né? Tem a visão do familiar, do usuário, porque todos nós somos usuários, porque pode ter seu plano de saúde, mas se sofrer um acidente, atingido no posto, né, no atendimento público. E esse atendimento, às vezes, é precário, porque todo mundo sabe que a saúde está sucateada e a gente está lutando por isso, e é a voz da participação é que dá essa força política, a qual podemos gritar lá na frente que um profissional de saúde, de repente, não pode, porque ele é funcionário daquela instância. Como é que ele vai contra o chefe, o patrão dele? Aí tem essa associação que, dentro de um serviço público, ela é um poder político ali dentro. E esse poder político é que consegue a gente ir alcançando os espaços que a gente precisa, porque o usuário do SUS, ele sofre muitas vezes na ponta. Ele, às vezes, sofre porque não tem o medicamento para dar continuidade ao seu tratamento, ele é consultado, mas não é tratado porque não dá não tem, o município não tem para dar, e aí procurar a associação para quê? Para a gente poder ir ao Ministério Público, lutar pelas pessoas que necessitam daquela medicação.
como a gente está conseguindo levar, desses anos, a partir da década de 90, num controle dentro da saúde, para poder algum projeto ele ser aprovado, tem que ter a participação da população. Quer dizer, que aí vem a voz da participação dentro de um conselho. Então, isso eu acho importante. Mesmo querendo, às vezes, passar, driblar, mas quando chega na frente, tem que voltar para dentro dos conselhos. Isso é a voz da participação. É uma voz que eu acho assim muito interessante, porque é através dessas pessoas que a gente está aí lutando, está faltando medicação nos serviços todos de saúde, e nós estamos aqui fazendo um movimento. E esse movimento chega até os gestores. Eles não gostam às vezes, nos atender, mas é preocupante comprar briga com a participação, que é com eles que a gente está aí. É lá no povão é que consegue os votos. Então, são pessoas que a gente tem que fazer essa interligação entre a participação e o poder público. Eu quero que cada um de vocês leve quem é o profissional de saúde, leve para a sua unidade, quando vê aquele usuário na ponta, porque são pessoas sofridas. Porque, às vezes, uma fala de um profissional de saúde, às vezes, ele não está doente, ele precisa de um carinho. De uma mão que passe no ombro dele e fala. Você quer dar uma escuta, aquela pessoa, só em você passa a mão. Nossa, o doutor passou a mão no meu ombro. Ele já passou aquela febre, a pressão já baixou, sabe? É muito interessante, porque isso a gente escuta deles. É até comigo mesmo. Às vezes, eu também preciso de alguém que me ouve. Quando eu posso falar aquilo, gente, eu me senti aliviada. Então, assim, o que eu deixo aqui para vocês é isso. Olhe com carinho, faça o trabalho com carinho, porque eu acho que é uma dádiva divina aquelas pessoas que cuidam da saúde. Porque a gente fala mais na doença do que na saúde. E se, de repente, você falar mais na saúde, a gente vê a doença de outro ângulo. Só acabou, né? Então, gente, muito obrigado. E eu quero que vocês façam essa reflexão. Leva um pouquinho para bem longe. Olha só, cada fala de vocês levando. Aonde vai parar a voz da participação. Obrigada. Eu mesmo comecei a perguntar para mim. O que alguns poucos pastores podem fazer dentro desse complexo de 500 favelas numa cidade como Rio de Janeiro? Aí, refletindo sobre a moda de vida desses pastores, a gente percebeu que eles eram quem acompanhava de perto os hábitos da população, a forma da população enfrentar as noites da favela e a violência, a lógica dessa população, a maneira que a população lidava com seus problemas, com a violência e todas essas questões. Quer dizer, os pastores, sem querer, viravam como se fossem espécies de elos entre os profissionais de saúde e a população. Então, uma das coisas que apareceu de uma forma surpreendente, será que o agente de saúde, agente comunitário de saúde, de certa forma, não preenche o papel desses pastores? Será que, justamente, quem inventou esse ideia de agente de saúde, agente comunitário de saúde, quem inventou esse trabalho, não sabia com que ele estava lidando? Será que não é possível que esses agentes de saúde, esses agentes comunitários de saúde, tenham o mesmo papel dos pastores e cabe a gente, os formadores, e nós que trabalhamos com profissionais de saúde, que trabalhar com esses agentes de saúde no sentido de mostrar que o papel do agente de saúde, o papel do agente comunitário de saúde é justamente aquilo de ser o elo entre os profissionais e a população. Porque muitos dos agentes de saúde só conseguem ser agentes de saúde, só conseguem ser contratados à medida que eles mostram que eles vêm de uma vida e de um bairro, de uma comunidade que permitia eles ter essa prática. Então, uma das questões que a gente vai colocando como a conclusão dessa discussão de saúde e pobreza é que a importância do agente de saúde, agente comunitário de saúde, perceber
esse papel de desempenho, né? Como se fosse um pastor sem necessariamente essa vinculação religiosa. Mas, como Richard Shaw dizia, se converter à questão da pobreza. Obrigado. Vou começar apresentando uma imagem que eu pretendo seja capaz de auxiliar na produção de respostas a algumas das perguntas que vou estar compartilhando com vocês no dia de hoje. Essa imagem, pretendo que ela emerja a partir de um texto do Nietzsche, que diz o seguinte: temos que nos tornar outra vez bons vizinhos das coisas mais próximas e não, como até agora, olhar tão desdenhosamente por sobre elas, em direção a nuvens e demônios noturnos. Em florestas e cavernas, em terras pantanosas e sob céus encobertos, ali um homem, em graus de civilização de milênios inteiros, viveu por demasiado tempo e viveu precariamente. Ali ele aprendeu a desprezar o presente, a vizinhança e a vida em si mesmo. E nós, habitantes da campina mais clara da natureza e do espírito, recebemos ainda agora, por herança, algo desse veneno do desprezo pelo mais próximo em nosso sangue. A primeira questão que precisa ser respondida, para dar consequência ao foco que eu escolhi para essa mesa, é de qual participação, afinal, estamos falando. Não podemos ter dúvida de qual participação se fala quando se está pensando nessa rede que compomos, que busca identificar sentidos para a integralidade que sejam capazes de dialogar com o cotidiano das pessoas e alocar-lhes mais qualidade, mais vida, mais potência de vida, por meio de práticas mais potentes e mais efetivas. Também mais ousadas, mais capazes de desprender-se de identidades fixas e comprometer-se com a vida em si. Portanto, de uma participação que, nos dizeres de Nietzsche, tem a capacidade de nos tornar bons vizinhos das coisas mais próximas e do presente. Acho que não teremos dúvida de que a vida nos é tão próxima que deveríamos nos confundir com ela. Tampouco posso imaginar que sejamos aqui ingênuos a ponto de não perceber que, por vezes, a vida nos é tão estrangeira que mais parece mesmo nuvens e demônios noturnos. Talvez essa percepção seja uma das principais motivações da Rede Lápis. Revisei sumariamente nas nossas principais produções escritas, e esse é o tom privilegiado dos 38 textos nos 3 primeiros volumes das nossas coletâneas e dos 21 textos do volume lançado ontem, sem falar do número temático da Democracia e Saúde da revista Physis, que foi organizado por Roseni e Rubem. Ou do próximo volume, já compondo uma linha complementar relativa à gestão da integralidade, ou dos nossos eventos, ou da frequente participação em outros eventos, ampliando e fortalecendo uma enorme rede, ou da farta produção de pesquisas que está nucleada no grupo de pesquisas de integralidade, já certificado pelo CNPq. Nietzsche nos diz que há uma grande saúde que busca expressão, e essa não é um estado fixo, constante e permanente, é uma saúde tal que não somente se tem, mas que também constantemente se conquista ainda, e se tem que conquistar, porque sempre se abre mão dela outra vez e se tem que abrir mão. Para essa saúde são necessários novos meios. Esse seminário, a nossa enorme rede e a análise das nossas principais produções, alimenta a minha esperança na força dos espaços e dispositivos da participação. Chamar a atenção para a verdade como uma construção social histórica busca relembrar que, em não sendo neutra, a produção científica precisa desafiar o compromisso ético e político dos sujeitos que a perseguem. Não quero retomar aqui a enorme gama de vertentes que discutem a politicidade na produção de conhecimento. A questão é pensar onde estão as vozes da participação de uma forma que tenha sentido, que nos permita voltar a ser bons vizinhos das coisas que nos são próximas e do presente. Portanto, o nosso compromisso também é o de alocar perguntas, talvez nesse momento, muito mais do que penhorar certezas, do que tranquilizar, do que extasiar a nossa produção. Gostaria de finalizar com outra imagem agora de Cohen, ao registrar os percursos do cartógrafo Fra Mauro, que pontua, uma vez mais, o que chamei anteriormente de compromisso ético e político. Ao longo do tempo, diz o Fra Mauro, tenho aprendido a reconhecer a beleza das linhas de rota e da rosa dos ventos. Elas fazem as delícias dos navegadores, pois são as linhas que todo marinheiro percorre em busca dos vários pontos da bússola. As linhas de rota são o elo mais seguro que o marinheiro tem com seu passado e sua identidade.
Elas o mantêm em contato com o que ele conhece, com o mundo que lhe é familiar. O que está além dos limites, entretanto, nos atrai como um canto de sereia. Os limites fortemente delineados dos mapas que tenho observado ao longo dos anos são indicadores dessa atitude, também por parte dos navegadores. Eles são completamente seduzidos pela perspectiva de continuar em determinada direção até alcançar o ponto mais distante. Querem descobrir se esse último objetivo corresponde às suas ideias de como o mundo realmente é. Meu papel como cartógrafo é equivalente ao descobrimento do mundo. Estou à procura de novas ideias, de novas visões. Não quero afirmar o que já sei. Cada mapa que desenho é feito tanto com as informações que recebi de visitantes na minha cela, quanto as minhas próprias ideias, inspiradas por seus conhecimentos e, frequentemente, por seus comentários preciosos e fantásticos. Juntos, cartógrafo e aventureiro discutem sobre as distâncias e rotas, sabendo, silenciosamente, que nada mais são do que diversão, pois o que estamos tentando é dar sentido a conhecimentos disparatados. Nosso compromisso, militantes da vida e da integralidade, com atuação nas fronteiras da produção científica, é a invenção de meios, o destaque de lugares, de mestiçagens, de nomadismos emancipadores, a abertura à alteridade, enfim, esses recursos que nos permitem boas vizinhanças com as coisas que não são próximas. Assim, há uma última questão que precisa ser colocada. Como cada um de nós pretende ampliar as formas de expressar o compromisso com novas configurações estéticas da vida como potência? Essa não poderá ser respondida senão na conexão de cada um com os que lhe são próximos e com o presente. Espero que tenha contribuído para alimentar a esperança e a capacidade de inventar mais saúdes, inclusive para além das 1000, das quais Rotelli nos falava há alguns anos, mas 1000 saúdes com base em evidências geradas na fala dos participantes do cenário da saúde, participantes heterogêneos, mestiços, das adversidades com as quais nós nos debatemos cotidianamente, diversidades com as quais os nossos recursos, os nossos meios não têm nos auxiliado adequadamente a essa escuta, a